Capítulo 17. O dilúvio bíblico. Relatados assim os dois cataclismos anteriores e os acontecimentos que se lhes seguiram até o estabelecimento dos ares nas Índias, resta-nos agora descrever o dilúvio asiático, que é aquele que a Gênese se refere, que foi o último ato do grande expurgo saneador da terra, naquelas épocas heróicas que estamos descrevendo. Eis como Moisés relata o pavoroso evento. E este o dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida sobre a terra, tudo que havia no seco morreu. E ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E agora a narração sumério-babilônica, feita por Zisútiros, rei da 10ª dinastia, considerado Noé caldaico. O Senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade dos deuses, dizendo: Homem de Surripaque, fez um grande navio e acaba-o logo. Eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. E prossegue o narrador. Quando chamas veio no tempo prefixado, então uma voz celestial bradou: À noite farei chover copiosamente. Entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, fui preso do terror. Entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio submergiram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar. A humanidade em lodo se convertera, e como caniços, os cadáveres boiavam. Diz a tradição egípcia: houve grandes destruições de homens, causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. E a tradição persa acrescenta: a luz do Izé da chuva brilhou na água durante 30 dias e 30 noites. E ele mandou chuva sobre cada corpo por espaço de 10 dias. A terra foi coberta de água, até a altura de um homem. Depois toda aquela água foi outra vez encerrada. E os códigos esotéricos hindus narram o seguinte: o dia de Brahma não estava ainda terminado, quando se levantou a cólera do varão celeste, dizendo: por que transformando minha substância criei o éter? Transformando o éter, criei o ar. Transformando a luz, criei a água. E transformando a água, criei a matéria. Porque projetei na matéria o germe universal, do qual saíram todas as criaturas animadas. E eis que os animais se devoraram entre si, que o homem luta contra seu irmão. Desconhece minha presença, e outra coisa não faz que destruir minha obra, que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender à eclosão das idades, estenderei a noite sobre o universo e reentrarei no meu repouso. Farei reentrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter, e este na minha própria substância. A água da qual saíram as criaturas animadas destruirá as criaturas animadas. Mas continua a narração. Vishnu, ouvindo essas palavras, dirigiu-se a Brahma e pediu-lhe que lhe permitisse a ele mesmo intervir pessoalmente, para que os homens não fossem todos destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Obtida a concessão, Vishnu ordena ao santo varão, Vaisvavata, que construa um grande navio, entre nele com sua família e outros espécimes de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram, e a terra inteira desapareceu sob as águas. E continuando, encontramos entre os tibetanos a mesma recordação histórica de um dilúvio havido em tempos remotos, o mesmo sucedendo com os tártaros, cujas tradições dizem que uma voz tinha anunciado o dilúvio. Rebentou a trovoada e as águas, caindo sempre dos céus. Arrastaram imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. E finalmente o acontecimento é contado pelos chineses da seguinte forma:
quando a grande inundação se elevou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos e os povos perturbados pereceram nas águas. Por estes relatos diferentes, se verifica que todos os povos do Oriente conheciam o fato e se referiam a um dilúvio ocorrido nessa vasta região, que vai das bordas do Mediterrâneo, na Ásia Menor, ao centro-norte do continente asiático. Em alguns desses relatos, as semelhanças são flagrantes e dão a entender que ou o conhecimento veio promanando de uma mesma fonte informativa, ou realmente ocorreu, atingindo toda essa região e deixando na consciência coletiva dos diferentes povos que a habitavam a recordação histórica, para logo ser transformada em tradição religiosa. Por outro lado, há vários contestadores da veracidade do acontecimento, que se valem de diferentes argumentos, entre os quais este, de que chuvas, por mais copiosas e prolongadas que fossem, não bastariam para inundar a terra em tão extensa proporção, cobrindo altos montes, como diz Moisés, ou elevando-se até o céu, como diz a tradição chinesa. Atenda-se, porém, para o fato de que o estilo oriental de narrativas é sempre hiperbólico, como também note-se que os testemunhos de alguns outros povos, como por exemplo o persa, não vão tão longe em tais detalhes, e os egípcios, que estão situados tão próximos da Palestina, são ainda mais discretos, afirmando unicamente que a terra foi submergida. Atentando para as narrativas hebraica, hindu e sumério-babilônica, parte das quais acabamos de transcrever, verifica-se que em todas, entre outras semelhanças, existe a mesma notícia de uma família que se salva das águas, enquanto todos os demais seres perecem. Julgamos quase desnecessário esclarecer que essas famílias representam a parte melhor da população que se salvou, o conjunto de indivíduos moralmente mais evoluídos, ou moralmente menos degenerados, que a providência divina preservou do aniquilamento, para que os frutos do trabalho comum, o produto da civilização até aí atingida, não fossem destruídos e pudesse se transmitir às gerações vindouras. Assim também sucedeu, como já vimos, nos cataclismos anteriores da Lemúria e da Atlântida, e assim sucede invariavelmente, todas as vezes que ocorrem expurgos saneadores do ambiente espiritual planetário. A grande massa pecadora é retirada, e somente um pequeno número selecionado sobrevive. Justamente como disse o Divino Mestre na sua pregação, são muitos os chamados, poucos os escolhidos. No que se refere às controvérsias já citadas, nada mais temos a dizer, senão que a circunstância de estar o acontecimento do dilúvio registrado nos arquivos históricos de todos os povos referidos, basta para provar sua autenticidade, como também para excluir a hipótese, adotada por alguns historiadores, de que essas narrativas se referem ao dilúvio universal, ou a algum dos períodos glaciários, a que atrás nos referimos. O dilúvio narrado na Bíblia representa a invasão da bacia do Mediterrâneo pelas águas do Oceano Atlântico, quando se rompeu o Istmo de Gibraltar, com o afundamento da pequena Atlântida e seu cortejo de distúrbios meteorológicos. Com a descrição do dilúvio asiático, e de acordo com a divisão que adotamos para a história do mundo, como consta no capítulo 3. Aqui fica encerrado o primeiro ciclo, o mais longo e difícil para a evolução planetária, que abrange um período de mais de 500 bilhão de anos. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.